Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E eu quero agradecer esse lookinho maravilhoso da La Carola, que está patrocinando todos os lookinhos da segunda temporada, que vocês vão ver que tem um mais lindo que o outro. E hoje eu tô aqui com ela, a professora Vanessa da Mata, que é profissional de educação física e especialista em treinamento para lesão de corrida. Então, se você é corredor, se você é corredora, você precisa ouvir o que essa mulher vai falar. Vai explodir a sua cabeça aí, porque ela vai quebrar vários paradigmas e vários conceitos que as pessoas acreditam como verdadeiros e que, na verdade, na prática, não são. Vanessa, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Obrigada a você pelo convite, que delícia estar aqui, né? E a gente poder compartilhar uma com a outra diversos assuntos, né? Poder receber e poder dar também, né? O que a gente tem. Vanessa, se apresente para as pessoas. Bom, eu sou a Vanessa da Mata, sou professora de educação física, né? Me formei em 1996 aqui na cidade de Taubaté. E de lá para cá, segui na verdade, uma carreira sendo educadora física em academias, né? Até explodir dentro do meu peito a vontade de ter um negócio próprio, né? Então faz 13 para 14 anos que eu tenho o meu estúdio na cidade de São José dos Campos, né? Atendo de uma forma, um público de uma forma geral, desde sedentários, obesos, crianças também com desvio de coluna. Mas tem uma vertente do meu trabalho muito forte também, que é a lesão de corrida, né? Então lá a gente aplica um protocolo específico para as pessoas que chegam até nós daquele jeito, né? Estrupiados. E como que você chegou na corrida? Porque antes você trabalhava, né, dando aulas e tal. Assim, como que a corrida entrou na sua vida? A corrida entrou na minha vida quando eu trabalhei na última empresa. Eu ainda não tinha o meu negócio próprio, né? E aí eu costumo dizer que foi o melhor pé na bunda que eu já tomei. Foi lá que aconteceu realmente essa alavanca para começar a correr. Dentro dessa empresa, eu tinha eu dava aulas coletivas, né? Aula de step, alongamento, spinning, né? Mas eu tinha também os alunos particulares. Então eu consegui formar um grupo de alunos particulares dentro dessa empresa. E quando eu fui mandada embora dessa empresa, esses alunos particulares, eles falaram assim, continua com a gente, né? Eu tinha 14 alunos na época e 5 eu já não consegui continuar. Mas o restante falou assim, dá aula de corrida pra gente, né? Eu não corria de um poste pro outro. Eu não corria nada. Você não corria nada e você começou... Eu não corria nada, eu usava um tênis da Nike, um tênis preto com aquela vírgula cor-de-rosa assim da cor da sua blusa. E ele era meio número a menos no meu pé, porque eu ganhei esse tênis de uma aluna que viajou para os Estados Unidos e trouxe para mim de presente. Então eu não neguei e usei, o dedão ficava assim. A unha caía toda hora. O dedão ficava assim. Principalmente o pé esquerdo um pouquinho maior que o direito. E eu falei assim, eu vou correr com esse tênis assim mesmo, porque é o meu ganha-pão, né? Então, o famoso pé na bunda que te empurra pra frente, né? O pé na bunda que te empurra pra frente, e eu precisava continuar a trabalhar, né? Porque já tinha minha casa, já não morava mais com os meus pais, e a minha filha tinha 8 anos, né? Por sinal, eu fui mandada embora no dia do aniversário da minha filha. Aí eu fiquei 3 dias assim, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E fiquei sexta, sábado e domingo. Fui mandada embora numa sexta. Na segunda, eu falei assim, eu preciso ter alguma forma. E foi quando os alunos falaram, dá aula de corrida pra gente. Eu falei, claro. Tinha uma barraca, ainda tem uma barraca de coco na Avenida Anchieta, na cidade de São José, né, que é na Avenida do Pôr do Sol, do Mirante do Pôr do Sol. E ali eles olhavam, não tinha GPS, nada disso, tá? Então, ali eles olhavam a chave do carro dos alunos. Na barraca, tipo, deixava ali a chave. A bolsinha, sabe? Os pertences. Era o guarda-volume. E os alunos deixavam ali e a gente saía para correr na redondeza de onde eu dava aula, porque a logística para eles era melhor. Então, eu corria assim, Avenida Anchieta, né? E eu lembro que tinha 1.650 metros ida e de volta.
Eu media na moto, media em qualquer lugar, sabe? Porque a gente não tinha todo esse sistema que a gente tem hoje em dia. E ali começava 6 horas da manhã, a primeira aula de corrida, 7 horas a segunda, 8 horas a terceira, para quem não corria de um poste para o outro. E com o tênis assim, né? O dedão assim. No final do dia eu tinha corrido por volta de 18 quilômetros. Caraca, e assim, você corria com todos os alunos? Eu corria, eu não pedia para eles, porque a gente ia conversando. Eles foram grandes consoladores para mim nesse momento que eu fui mandada embora. E excelentes incentivadores, na verdade, porque eu dava aula para empresários que tinham o tino do negócio. Não, não sei o quê, e corria, não, daqui a pouco... É o tal do network, É, né? o tal de network. Então eu saía correndo com eles porque a absorção era muito grande, né? E eu adoro aprender, sabe? Eu sou uma pessoa muito disposta a aprender, né? E eu falei, como que eu vou mandar uma pessoa correr? Eu vou ficar aqui esperando ele correr, não sei nem o que está acontecendo com ele. Então eu vou. Era a alternativa que eu tinha de aprender, de ser consolada e de aproveitar as oportunidades de informação principalmente, né? E foram 3 meses dando aula na rua, né? Aumentei o volume de forma abrupta, aumentei o volume não, eu conheci a atividade e já fui nela, né? Não tinha nem volume. Por dia. Não tinha nem volume. O volume era uma coisa inexistente pra mim na época. Só não sabia nem o que era volume. Eu só queria esticar o meu dedo e depois tirar o tênis. Só isso. E tudo bem. E muito grata, na verdade, né? E ali eu fui absorvendo tudo isso e eles falaram assim, olha, daqui a pouco você vai precisar da sua sala. Imagina, era uma época muito difícil para mim, né? Era uma época que, assim, o meu nome tava sujo, igual um pau de galinheiro. Eu falei, como é que eu vou alugar uma sala com meu nome sujo? Entendeu? Como é que isso vai acontecer? Mas, assim, eu já tinha no meu coração que eu queria um negócio próprio, mas não era aquele caminho que a gente determina, né? Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E a gente não tem ideia disso, não é verdade? Como que eu queria ter um negócio próprio? Como é que eu ia encerrar numa empresa e como é que eu ia começar? Foi assim, sair. Tipo, sai porque agora você não tem pra onde correr. Agora você não pode dar desculpas, sai, né? E agora você vai aprender o que é a corrida, né? E foi dessa forma, tá bom? Foi correndo, vivenciando, aprendendo, escutando. 3 meses depois que eu fui mandada embora dessa empresa, a minha sala ficou pronta. Caramba! 3 meses depois. Então, era um aluno que fazia assim. Quando você alugar a sua sala... quando pegar a chave na imobiliária, você vai ligar para mim. Outra aluna chegou e falou assim, você vai alugar a sala e você vai desejar ter uma sala muito linda dentro do seu coração e eu vou ser a fiadora. E é aquela sala que você... Não, foi na Vila Ema, um bairro lindo de São José, muito gostoso, e foi uma sala comercial. Foi muito bonito. Então, assim, eu tive várias pessoas... que na verdade se uniram, né, não entre eles, mas se uniram diante de um propósito que era o do meu coração. E foi muito bonito, e aconteceu de uma forma muito linda. E aí eu procurei uma outra pessoa, mostrei todo o projeto de ter um negócio próprio para ele, ele falou assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te emprestar 1/4 desse valor total. Então foram várias pessoas, um que pediu a chave, para quando eu tivesse alugado, a outra que foi minha fiadora, o outro que me emprestou uma quantia, entendeu? A outra que saiu da empresa e entrou na sala sem nenhum aparelho. Eu tô indo atrás de você onde você estiver. Eu conheço uma história, mas eu não tenho nada dentro da sala, não tem problema. Eu quero você, né? E o que vier com você vem depois. Eu falei, então tá bom. Enfim, consegui alugar essa sala, limpei o meu nome, peguei a chave, liguei para o aluno que falou que era para ligar para ele. Ele chegou, mediu toda a sala e etc e tal. E ele tinha uma empresa de decorações, então ele me levou para ver todos os spots de luz, biombo, enfim, como que é o nome daquela cortininha? Persiana? Persiana, e trocamos tudo em aula, tudo em trabalho. Depois de menos de uma semana já estava tudo lá. Nossa. Entendeu? Aí eu fui para Jacareí, comprei todos os equipamentos em 36 meses para pagar. E foi assim, e chegou tudo. A minha mãe, o olho dela enchia de lágrimas. Eu falei assim, tá chegando o caminhão da
esteira! Vai chegar no caminhão do aparelho de musculação. E ela olhava, ela, meu irmão, ela chorava, ela falava, ai, Vanessa, tô tão preocupada. Eu falei, por quê? Como é que você vai pagar tudo isso? Eu falei, vou pagar trabalhando. Né? Então eu passei um bom período da minha vida, na verdade, não tendo muita hora para fechar o meu trabalho, né? Na minha mente só tinha assim, é um sonho realizado e eu vou ter que me empenhar muito, né? Mas você já estava onde você queria, né? Eu já estava onde eu queria. E essa pessoa específica que chegou e falou assim, não, e que eu mostrei todos os cálculos, tudo direitinho, tudo que eu precisava dentro do estúdio, que fazia assim, não, eu acredito no seu propósito. Pegou uma calculadora e fez assim, para você poder pagar tudo isso, você vai ter que trabalhar 12 horas por dia. Eu falei assim, eu sei. Fiz assim, tá e bom. eu estou disposta. Ele falou assim, eu acredito em você. Você tem essa disposição, né? E foi uma pessoa foram todos muito importantes. Todos são muito importantes na minha história, porque todos contribuíram para que o meu sonho se realizasse, né? E eu sou muito grata a eles por tudo isso. Enfim, montei esse negócio próprio, já corria, né? Aí você já corria, já tava há 3 meses com um volume de 18 quilômetros por dia. O tênis já tinha caído a unha umas 5 vezes. Já corri com os alunos, mas chegou uma esteira. Aí eu já comecei a distribuir melhor isso, né? Esse lance de correr e de aprender a correr, né? Então eu já conseguia entender um pouco mais sobre volume, sobre tênis. O tênis tem que ser um número a mais ou não, mas a gente pode conversar isso ao longo do nosso bate-papo. Como distribuir 3 vezes por semana, 1 vez por semana, onde você quer chegar, né? Enfim, e foi muito bacana. A partir disso, desse primeiro estúdio, eu passei 1 ano e meio ali. Depois eu tenho, na verdade, um grande amigo que tem a idade da minha mãe, que trabalha e mora no mesmo lugar, de forma separada. E eu tomei aquilo como um grande exemplo, na verdade, de tranquilidade, né? De não ter que se deslocar tanto. Então eu fui diminuindo o deslocamento, né? Eu já tinha diminuído quando eu trabalhava na rua com eles, esses 3 meses, me deslocava muito, né? E aí depois eu montei o estúdio, o deslocamento foi menor, e depois eu passei o estúdio para dentro da minha casa. Aí a qualidade de vida, de permanência, de ter tempo de qualidade para mim, para minha filha, ficou muito melhor. Então eu passei 6 anos trabalhando e morando no mesmo lugar, com uma esteira. Aí você dava menos aulas na rua. Vocês chegavam aí pra rua? Não, aí na verdade eu saía para correr com os alunos num volume menor, assim, né? Mas continuava saindo com eles, porque isso estava muito na vertente ainda, né? Estava muito ligado em mim. E também utilizava os meus treinos de acordo com a demanda deles. Se batia o meu treino com a demanda deles, a gente ia junto. Aí você já se planilhava, você tinha já uma planilha para você. Aí eu já me planilhava, fica vendo. A minha primeira planilha foi o meu primeiro aluno que eu treinei para uma meia maratona. E eu falei assim, nossa, eu preciso de uma planilha, não tenho nem ideia do que fazer, né? E ele já tinha, porque é um cara assim, todo pragmático, né? Quando eu treinei ele para fazer a primeira meia maratona dele, eu ainda treinava um pouco meio que de cabeça, não fazia planilha, etc e tal. Mas ele buscou ajuda, né? Através de estudos, e daí ele me planilhou. Verdade, ele me planilhou para eu correr uma maratona. Né? Uma maratona já? Uma maratona. Você já começou na maratona? Não. Eu fiz tá. assim, 5, 10, né? Fiz 5, 10, 15, 18. Fui treinando para 21 quilômetros, fiquei em 21, passei algum tempo em 21. Isso foram nesses 6 anos, que daí você já tinha tido esses 3 meses, daí você foi, fez o seu estúdio, começou a trabalhar. Aí foram nesses 6 anos. Foi desde quando eu montei o estúdio, na verdade. O primeiro na sala comercial é que eu comecei, na verdade, a participar. Corridas de 5, corridas de... Na sala comercial você ficou quanto tempo? 1 ano e meio. Ah, tá. Foi 1 ano e meio. Então, 7 anos e meio ali de estúdio entre a sala comercial, a sua casa e tudo mais. Isso. E aí, eu treinando, né? Fui participando de corridas da cidade, corridas locais aqui de cidades
próximas, etc e tal, e fui indo 5, 10, 18, depois eu fui para 21, fiquei um tempo em 21, não fui para maratona logo em seguida não, né? Eu acho que eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, no máximo ali de 21 quilômetros. Depois, eu só pedi a planilha para correr a maratona. Porque por enquanto era tudo de cabeça, tá? Assim, me lesionei. Né? Então isso que eu ia te perguntar. Lesão, né? Porque assim, foi um aumento abrupto de volume, claro. assim, pá! Né? Que é o que a gente sabe que é uma das causas mais comuns de lesão, é o aumento abrupto de volume, né? Sim, pode ser educadora física ou não, entendeu? O corpo tá ali, né? Não é verdade? Você não tendo um envelope de função adequado, né? O risco é grande de você ter lesão. Então, só explicando sobre o envelope de função, o que é? Você tem uma estrutura, né? E você tem a demanda. Isso. O envelope de função é você ter uma estrutura para aguentar a demanda. Isso, estrutura corporal para aguentar o volume de treino. E eu não tinha um envelope de função adequado para aguentar tudo aquilo que eu estava demandando nele, entendeu? O que você lesionou? A primeira lesão, acho que foi quadril, né? Um clássico das mulheres, né? Foi uma tendinite de glúteo. Aí eu fiquei um tempão conversando com ela. Fiquei um tempão. Na verdade, eu aplicava algumas coisas que eu achava válidas aplicar, entendeu? Dentro do fortalecimento. Não tinha feito fisioterapia para isso ainda, né? E aí, diminui volume e ela foi melhorando. Né? E quando que entrou vamos dizer assim, esse protocolo que você faz hoje? Porque assim, no meu modo de ver, né, que trabalho com muitos corredores, é um protocolo muito diferenciado, porque no consultório eu pego muita lesão, muita gente com lesão de corrida, muita. A gente sabe onde estão as falhas, mas muitas vezes a gente não tem muita condição de reabilitar aquela pessoa, porque tem muito poucas pessoas que são, vamos dizer assim, que tem uma vertente de estudo que olha o indivíduo como um todo ali, né? A gente tem tendinite no quadril, você trata o quadril. Tem tendinite no tornozelo, você trata o tornozelo. E, na verdade, não é exatamente assim, porque a corrida, ela afeta todo o corpo. Então, e como que começou? Como que você chegou nisso, né? Que você faz hoje? É muito interessante essa parte. Eu ainda trabalhava em casa, o estúdio era em casa, né? Faz 5 anos e meio que o estúdio não é mais em casa. Que é lá no Pátio das Américas, né? Eu ainda trabalhava em casa. E assim, eu sou, vamos dizer, entre aspas, protetora de animais independente, né? Eu não participo de nenhuma ONG, né? Tenho acesso às protetoras responsáveis de ONGs, de animais, às feiras de animais, mas tenho a minha família de pet. Quantos pets você tem? Gostosa. Hoje eu tenho 6 cães e 3 gatos, né? E numa dessas idas às feiras de adoção, né? Porque você resgata um bichinho, você tem todo um processo para passar com ele, para ele ficar fortalecido e estruturado e pronto para ir para uma feira. Não é eu resgatar um bichinho que está todo debilitado e mandar para feira, né? O que a gente vê é isso, pegou, pá. Né? Então a gente não é normal das pessoas não terem conhecimento para acolher um bichinho e não ter acesso a essa informação do que fazer com ele para deixar ele apto à adoção, né? E eu vou chegar no protocolo. E foi com animais. Pode contar que a gente adora histórias, essa história é gostoso. E aí, um dos bichinhos que eu tinha resgatado já estava apto a participar da feirinha. Né, já tinha sido vermifugado, vacinado e castrado. E você resgata, tipo, na rua? Como que é isso? Aonde eu estiver. O bicho vem, assim, digamos assim, é mais ou menos isso? O bicho vem. Na verdade, eu acho que há um encontro. Isso, né, o bicho vem. Do necessitado e daquele que vai acolher. Né? E, na verdade, a necessidade ela é de ambos. Ela não é só de um bichinho que esteja debilitado. Existe uma necessidade do ser humano de se doar. Só que, às vezes, não se é praticado muito isso, né? Mas a doação, ela é em nós. E é importante a gente praticar isso, né? Não somente para o outro, mas para nós mesmos, como seres humanos. Então, não que eu vou sair resgatando animal, mas se eu tiver em qualquer situação, em qualquer circunstância,
da minha vida, se vem um bichinho que você veja o aspecto dele, né? Você reconhece o abandono, você reconhece a necessidade. Às vezes não é só abandono, às vezes o bicho escapou de um lar, às vezes tem uma outra pessoa procurando ele, o tutor está procurando ele, né? Então, quando você se depara com um animal assim, são várias coisas que passam na nossa mente. É o acolher, tentar procurar para ver se tem um tutor procurando esse animal ou não, e já ir fazendo os procedimentos necessários, né? Então o quê? Vermifugar, acolher, alimentar, vacinar, castrar e procurar. Tudo isso ao mesmo tempo. E se você não acha o tutor, se você já fez a sua função na procura, por exemplo, você vai para o próximo passo. Vamos para adoção. Uma adoção responsável, né? E aí eu tava numa feirinha... Deixa eu te perguntar só uma outra coisa antes disso. Desde quando que você faz isso? Assim? Ai, quando eu era criança eu já tinha essa vontade no meu peito. Mas aí, como é que você vai fazer isso dentro da casa dos seus pais? Mãe, olha o que aconteceu. Não, já aconteceu, claro, né? Você pegar aqueles sarnentinhos esqueléticos com os telinhos aparecendo, com o ossinho do quadril todo pontudo, assim. Ai, mano, tô levando pra cá, já tá aqui comigo. Igual outro dia eu vi um Reels muito legal. Era um cachorro, né? E o cachorro pegou um gatinho, tipo, pegou pela boca assim e jogou no pé do dono. Tipo, ó, eu trouxe pra gente cuidar. Isso! Acontece também. O cachorro pegou um filhotinho. Acontece de diversas formas, né? O amor não tem protocolo, né? Ele só chega e ele, na verdade, ele tá em você e você só precisa aflorar isso, né? Enfim. Volta na feira. Volta na feira. Aí eu já tinha o animal apto a participar da feira, já tinha feito todos os procedimentos e tal. E fui pra feirinha de animais, né? Na época eu tinha uma moto. Como é que você vai levar o bicho na moto, né? Então, como? Exato, como? Então, aí eu lembro que acho que na época eu procurei a pessoa responsável pela ONG, daí passou em casa, levou o bichinho na caixinha, foi pra caixinha. E eu fui de moto. Aí chegando lá, no caminho, em frente um shopping da cidade, tem uma passarela. E no caminho eu vi um cão. Um cão no cantinho, mas ele já tinha falecido. Aí eu parei a moto e era um cão grande, preto, bonito, forte, sabe? Eu falei, e bem tratado. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Eu tirei ele da pista e coloquei ele na grama, pertinho da passarela. E fui para a feira, eu falei assim, agora eu ligo lá na prefeitura, que tem um serviço muito bom da prefeitura de São José que recolhe o bichinho, né? A gente só faz esse pedido, esse encaminhamento. Aí eu fui para a feira com a informação do bichinho, falei, agora tem que ligar na prefeitura. E me envolvi com o negócio ali da feira, né? Porque você tem que montar as gradinhas, colocar aguinha, né? Então, existe todo um procedimento, que não é você pegar o bichinho e também colocar ele lá na feira e a pessoa que é responsável lá da feira ficar olhando. Você imagina se todas as pessoas que querem deixar o bichinho para adoção, como é que uma vai tomar conta? Então você se responsabiliza em passar o dia ali para o animal, né, ter a chance de ser adotado. Então deixei tudo bonitinho, certinho e tal, fiquei ali. Chegou um rapaz com o pai dele. O rapaz chegou, fez assim, com o celular, com a foto, fez assim, você viu o meu pretinho? Vanessa do céu. Assim, eu falei assim, o seu pretinho? Ele falou assim, esse é o meu pretinho, ele fugiu, eu fui viajar e eu deixei ele com uma pessoa e essa pessoa deixou o meu pretinho escapar e ele era a cara do cão que eu coloquei na grama embaixo da passarela. Ele era a cara do cão. Eu olhei e fiz assim, moço, eu falei assim, olha, eu vindo pra cá, eu vi um pretinho parecido com o seu pretinho, mas eu não sei se é o seu pretinho. Tipo, era igual, só que você não quis falar, né? Aí eu peguei, aí eu olhei pra responsável da feira, eu falei assim, ai, Maria José, você toma conta do bichinho enquanto eu vou lá mostrar pra ele o pretinho que eu vi? Ela falou, claro, vai. E eu fui com ele e com o pai dele. No caminho, ele falou assim, eu sou jogador de voleibol e sou educador físico. Aí eu peguei, ele falou assim, e eu fui disputar um campeonato
e deixei o meu pretinho com uma pessoa responsável, e ela deixou escapar sem querer. Eu falei, eu sou educadora física também. Deu um match, assim, de ideias. Aí eu falei, vamos lá ver o seu pretinho. E ficou assim, né? Educador físico, vamos ver o pretinho. Chegamos lá embaixo do viaduto, ele olhou, não era o pretinho dele. Ai, que alívio! Eu falei assim, então agora você manda a foto do seu pretinho e eu vou divulgar a semana inteira pra gente ver se a gente acha o seu pretinho. Nossa, eu achei que era, Vanessa. Não era. Suspense! Não era. Aí deu tempo de acionar a prefeitura, ir lá buscar o pretinho que tava ali, né? Recolher o pretinho e tal. Enfim, uma semana divulgando internet, Facebook. Eu falei assim, olha, uma coisa que funciona muito, vai lá, faz a xerox, coloca nos posts. Vários cães são encontrados quando a gente faz isso também. Até hoje funciona isso? Funciona. Antes desse rapaz ir embora, ele falou assim, então você é educadora física? Eu falei, sou. Ele falou assim, muito obrigado por você ter ido lá comigo ver se era o meu pretinho. Eu tive uma lesão de quadril e entrei no site do Dr. Tiago Fukuda e o protocolo que esse fisioterapeuta renomado aplica, ele curou a minha lesão de quadril. E quem que tinha lesão de quadril na época? Tcharam! Eu falei, Ele falou assim, entra. Lançou a pérola, né? Lançou a pérola. E eu acho super importante esse negócio de lançar a pérola. A gente pode ser tanto um receptor delas como um lançador delas. É importante a gente estar atento e de forma aguçada para as pérolas que são lançadas na nossa vida e a gente agarrar, né? E esse rapaz lançou uma. E aí eu entrei, né? E falei, nossa, que negócio diferente. E era muito diferente do que se fazia. Era muito diferente de tudo que se fazia. Na verdade, era algo inusitado. Um pouquinho mais pertinho. Na verdade, era algo inusitado. Aqui, tá bom? Então, pode puxar aí pra você. Na verdade, era algo inusitado. Eu nunca tinha visto um tipo de fortalecimento assim, dessa forma. Um fortalecimento usado com elásticos, com enfoque bastante em fortalecimento de quadril, rotadores de quadril, né? O que eles são responsáveis, o fortalecimento dele, o que promove na gente, entendeu? Então, despertou realmente, não uma curiosidade, mas uma vontade de aprender, né? Para se tratar antes, ou para tudo, né? Mas geralmente, assim, como eu já tinha uma lesão de quadril, eu comecei a aplicar em mim para ver o resultado, né? E como é algo novo, né? Falei, bom, deixa eu conhecer isso. Então, foi aplicando em mim, foi dando uma estrutura de um fortalecimento, não só de alívio das dores, elas foram se espaçando, até você não ter mais. Aí eu falei, caramba. Opa. E aí eu já tinha alunos também com lesões, e com lesões de quadril. Então, eu fui indo para esse caminho, né? Pouquíssimos meses depois, dentro desse semestre que eu conheci esse rapaz e comecei a aplicar o protocolo em mim, do Tiago Fukuda, eu fui indo e falei assim, mas aonde que esse Tiago Fukuda aprendeu tudo isso, né? O cara é bom nisso, ele é a referência nacional, né? Ele é a referência nacional disso. E ele fala com muita clareza aonde que ele aprendeu, aonde que ele estudou, e aí eu fui, assim, na curiosidade de pesquisa, aonde é que é. E aí cheguei no Christopher Powers, né? Eu falei, cara, esse é o cara também, ó. Então os dois são o cara. Né? E aí e tudo isso, em menos de 6 meses, o Tiago Fukuda trouxe, através do Instituto Cefisa, o Christopher Powers para o Brasil. E aí eu me inscrevi nessa vinda dele pra cá, né? Era um final de semana... Isso era que ano, assim? 2016. 2016. Deixa eu só te perguntar uma coisa, pergunta que não quer calar. O moço achou o cachorro? O moço achou o cachorro nessa semana da divulgação. Ai, que legal. E ele entrou em contato comigo uma semana depois, né? Que eu ia contar no final, ele achou o pretinho. Uma semana depois, ele ligou e falou assim, eu achei o meu pretinho. E, nossa, é incrível. E eu fui lá visitar o pretinho. Eu queria
ver quem que era o Pretinho, né? Que, na verdade, deu uma mudada na sua vida. Foi toda uma sequência de acontecimentos, né? O Pretinho veio a falecer, acho que no comecinho desse ano agora, né? Depois de vários anos de muito cuidado, muito amor, muito carinho, tudo recíproco, né? Mas cumpriu a missão dele também. Principalmente com a gente. Na sua vida, inclusive, né? E eu tinha notícias do Pretinho, porque a gente tem ainda esse contato com esse jogador, né? Enfim. Aí voltando para 2016. Aí voltando para Christopher Powers. 2016, eu me inscrevi na vinda do Christopher Powers para o Brasil, né? Aonde ele ia ministrar um final de semana de uma especialização mesmo de lesões de corrida. Você falou, mas é isso aqui, é isso. E aí, ali tava Fukuda e ele. Eu falei, nossa! Eu preciso escutar o que esse povo tem para falar aqui. Escutar. E daí eu fiquei muito impactada, na verdade, com todas aquelas informações, né? E o quão aquilo poderia agregar na minha carreira profissional. Não só para mim, como início de corredora, né? Mas como já estava vindo vários corredores para mim, o que eu poderia fazer. E era algo que eu nunca tinha visto. Daí eu vi sobre a avaliação biomecânica da corrida. Quando eu olhei, fiz assim, nossa, eu quero trabalhar nisso. Eu quero fazer isso. E eles ensinaram, na verdade, sobre a avaliação em segunda dimensão, né? E a leitura da análise e o que sai no laudo. Para as pessoas entenderem o que é uma avaliação de corrida, né? Avaliação de corrida, você coloca o corredor numa esteira e aí ele tem câmeras filmando essa corrida. Essas imagens, elas são transferidas para o computador e aí lá, a partir de ângulos que você tem protocolos de quanto deveria ser angulado o joelho, o quadril, o tornozelo durante a corrida, você vai dizer se esse corredor ele se encaixa ou não se encaixa e o que tá certo e o que não tá certo. Exatamente. Né? E aí eu fiquei maravilhada com tudo aquilo, né? Fui embora, minha cabeça virou um turbilhão de informações. Falei, gente do céu, o que eu tô fazendo tudo até agora, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada, né? E assim, na verdade, o lance da planilha, ele é muito válido, ele é bom para a pessoa ter, na verdade, a informação e um parâmetro do que seguir. Só que quando a gente entende que você precisa de um envelope de função adequado para se cumprir uma planilha, você dá prioridade àquilo que é primordial, né? Então, fortalecer os músculos para que você possa cumprir isso, na minha opinião, é o principal, é fundamental, senão eu não consigo cumprir isso. Senão eu vou na planilha, eu quero correr 5 km, existe uma planilha para fazer 5 km, eu tenho que seguir tudo direitinho. 3 vezes na semana, aumento de volume, tarará. Mas e o envelope de função para se chegar nisso? E o seu sistema músculo-esquelético para poder aguentar tudo aquilo que está escrito e determinado numa planilha? Aguentar o impacto aí eu peguei da e fiz corrida. Assim, nossa, calma aí, vamos virar o jogo. Né? Então vamos aprender isso aqui para poder fazer isso aqui bem, né? E aí eu mergulhei a fundo e tô nisso até hoje, na verdade, né, nesse mergulho profundo sobre lesões de corrida, como fortalecer, como entender, como proporcionar esse conhecimento para cada corredor. É um trabalho individual, não tem como ser global, é um trabalho específico, cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa corre de um jeito. Eu não estou aqui para modificar a forma de como a pessoa corre, todo esse conhecimento vem para nós através dessas especializações, né? Então, quando tudo isso chega, eu falo, como é que eu vou mudar a pisada do cara? Como é que eu vou falar para ele correr na ponta do pé? Dando volta no quarteirão e na praça? Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Até porque... posso. Eu não devo. Até porque o corredor, mesmo quando ele tá numa lesão, né, na minha visão, assim, ele tem um certo equilíbrio biomecânico que tá adaptado a
N fatores que são próprios dele, do tipo densidade muscular, tamanho de cada osso, é tudo adaptado para aquele corredor ali, porque ele corre desde sempre, as crianças correm. Então, quando você tem uma lesão, você tem que olhar quem é aquela pessoa, para daí você começar a ver o que se adaptaria melhor ali, né? Exatamente. Como é que eu posso ter, por exemplo, um padrão de planilha para se chegar em 5 quilômetros e distribuir isso de uma forma geral? Se eu não conheço nem como é que a pessoa corre. Vamos ser cancelados, então. Me fala, assim, os erros crassos que você vê na corrida. Porque, por exemplo, muito do seu público vem para você depois que já machucou e depois que já passou por N tratamentos que não conseguiram resolver muito bem o problema, né? Porque a pessoa, ela vem de uma série de lesões e os corredores, a gente sabe que eles amam correr. E o que eles menos querem é parar de correr. Então, às vezes, a pessoa melhorou um pouquinho a dor, ela vai lá e ela volta a correr, e aí a dor volta. E, assim, me fala os erros básicos, assim, tipo, não faça isso em casa porque vai dar ruim sobre corrida. Que eu sei que vocês não vão gostar de ouvir, tá? Eu sei que não vão gostar, mas a gente precisa falar a verdade. Os erros básicos é ir de acordo com a maré. Entendeu? É ser uma esponja e pegar todas as informações e aplicar tudo. Entendeu? Então, esse tênis é bom, compra esse tênis. Para chegar em 5 km de corrida, pega a planilha tal na internet e faz isso. Entendeu? Ou a sua passada está muito curta, aumenta ela. Entendeu? Não entra com o calcanhar, entra com a ponta do pé. Entendeu? Usa esse tênis que ele vai amortecer muito a sua corrida. É o famoso, vamos pegar um papel na ventania, isso, né? Então, assim, exato. Então, assim, na verdade, absorver todas essas informações e fazer tudo da cabeça. Isso aí é catastrófico. É trágico para o corredor. Entendeu? A corrida, ela proporciona algo muito bom para a gente, né? Fora a questão da saúde, né? A promoção de uma qualidade de vida melhor com relação à saúde, né? Porque correr é bom. Sim. Né? Correr é bom. Correr não faz mal. Correr faz bem, né? E tudo que faz bem na nossa vida é o quê? É em demasia? Não, é tudo na porção boa, né? Tudo numa boa porção, tudo numa boa medida. Tudo que é em exagero, será que vai ser legal? Esses dias eu ouvi do Dr. Marcelo Irga uma frase muito interessante, né? Aquilo que você vê em demasia, existe uma falta por trás, né? Então, todos os corredores que chegam para mim, sem exceção, durante toda a minha história como treinadora, de lesão de corrida, para fortalecer as lesões de corrida e entender a história de cada um, todos, sem exceção, mostraram para mim, sem falar, que existe uma falta na vida deles, né? E que está entrando, e que entrou e está gostando da corrida, principalmente porque a corrida proporciona uma autoestima, né? A promoção da saúde, de repente você melhora o seu tempo, entendeu? De repente é legal melhorar o pace. Nossa, melhorei meu pace. Nossa, melhorei meu pace. Nossa, melhorei meu pace. Mas não tem um passinho para trás para o seu corpo recuperar. Tô melhorando. Agora quero pegar um pódio por categoria. Pronto. Daí você deu aquele mérito para a pessoa, né? E ela vai se sentir bem, porque às vezes as coisas em casa não andam bem, as coisas no emocional não andam bem, é uma série de fatores que faz com que a pessoa não ande bem, e ela encontra na corrida o refúgio dela. E aí ela começa a fazer em demasia, porque aquilo está proporcionando muita coisa boa para ela, reconhecimento dela mesma. E quando eles se reconhecem, dentro da corrida, eles se encontram, por exemplo, são valorizados, né? Aquele negócio, né? O remédio e o veneno que difere a dose, porque a substância é a mesma. Exatamente. Né? E aí começa esse processo de que o que vem tudo, né? O veneninho, né? As lesões. E aí, quando chega, por exemplo, no momento em que a pessoa se lesiona e não consegue mais correr. Aí é o fundo do poço, é o fundo do poço. Então, assim, a maioria das pessoas que vêm para mim, elas vêm no poço,
entendeu? Querendo, assim, a última solução, porque já buscaram tudo. E o que você vai fazer com uma pessoa que tem esse perfil e esse histórico? Você precisa acolher. É igual acolher aquele cãozinho, né? É necessário para os dois, para o profissional e para o corredor. Então, quando chega a mim, você vê toda a dor da pessoa, né? Eu amo correr, eu não posso ficar sem correr, eu preciso correr, né? Mas eu já busquei tudo, eu já fiz tudo. Então, quando essa pessoa ela chega até mim, ela está disposta, de uma vez por todas, a aprender. Porque é assim, aquela coisa, é a minha última cartada, porque eu preciso voltar então, a correr o que ela já fez? jeito. Ela já fez tudo. Essa pessoa ela já pegou todas as informações, ela já seguiu todas as planilhas, ela já passou em médico, ela já fez cirurgia, ela já passou... ela tem assim um armário de tênis. E vamos falar do tênis, então. Vamos falar do tênis, vamos falar. Deixa eu só falar uma coisa importantíssima. Em 2016 eu fiz a primeira especialização do Powers. 2017 eu fui de novo. 2018 fui de novo, quando ele veio para o Brasil. E 2019 nós fomos juntos. Que daí foi Powers, Ryder Scheid, Erin Davis. Isso. Nossa, ela é minha ídola. Assim. E aí eu sei o seguinte, em 2016 foi quando a gente se conheceu, né? A gente estava fazendo um curso de biomecânica. Essa foi uma história muito aleatória. Isso a gente pode marcar um outro para poder contar. Daí a gente se conheceu em 2016 e você realmente já tinha um laboratório de terceira dimensão, né? Em 2016. Em 2017 realmente surgiu o convite, né? Vou contar o convite porque é legal. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo no laboratório de avaliação de biomecânica, que tinha lá no consultório, que agora está em São José. E a pessoa saiu por N motivos, e eu tinha um laboratório, eu não sabia como funcionava o laboratório, porque a pessoa ela veio para fazer o laboratório funcionar, eu só tinha as câmeras. E eu tinha feito um curso, que eu encontrei a Vanessa no curso, a gente conversou e tal, e ela é de São José, o curso tinha sido em São Paulo, daí... Que foi ótimo! Veio na minha cabeça, eu falei, gente, quem que vai trabalhar aqui? Biomecânica hoje é uma coisa difícil de achar profissionais que trabalhem com isso, né? E 2017, muito mais difícil. Falei, vou mandar uma mensagem pra Vanessa, né? Tipo, oi Vanessa, tudo bem? Você lembra de mim? A gente tava lá no curso, então, eu vou ir pra São José pra gente conversar sobre uma proposta que eu tenho pra você. Bem aleatória, né? Cheguei lá, fiquei esperando ela no estúdio dela lá. E falei, oi Vanessa, tudo bem? Tem umas câmeras 3D, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Você olhou, né, a Vanessa falou, meu Deus do céu, quem é essa tresloucada que despenca aqui e fala isso? Mas daí ela é um pouco louca igual eu, ela falou assim, não, tá bom, eu vou. Falei, só que tem um probleminha, eu não sei como funciona o software, mas você sabe o que é mais importante, você sabe interpretar o laudo. Como chegaremos no laudo? Não sabemos ainda, mas a gente vai descobrir. Aí foi 1 ano e meio de estudo, 1 ano e meio. Cavando com a unha. Cavando com a unha. E assim, a gente tinha que entender como funcionava o software. O software é de uma empresa americana, absolutamente todas as instruções em inglês e instruções em linguagem de computador, né? De quem faz computação. E a gente falou, não, tem gente que sabe fazer isso, então nós vamos aprender também. Lembra, você, o Rock, a gente sentava lá, punha marcadores, testava as câmeras, dava errado, voltava de novo. Foi 1 ano e meio para entender, mas aí a gente conseguiu. Hoje em dia a gente tem um protocolo elaborado, né? Especificamente para corredores, e é um protocolo nosso, e isso é uma vitória. Porque assim, as pessoas vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tubos que a gente leva. E é um protocolo, na verdade, disponível a todas as pessoas que querem correr ou que já correm, atletas, não atletas, corredores recreacionais, quem está começando, quem se interessa, né? Não é um protocolo específico para atletas e corredores profissionais, tá? Então, e está aí à disposição de vocês na cidade de São José dos Campos. Ele mapeia as lesões justamente para propiciar que a pessoa faça esse tratamento mais assertivo, né? Que vá direcionar. E qual foi a última pergunta mesmo? Do tênis! Nós vamos falar de tênis.
Bom, Vamos falar de tênis. Tênis de corrida é um assunto polêmico. Muito. Né? É um assunto bem polêmico. Por quê? Porque as empresas, elas oferecem aquilo que é envolvente, aquilo que a gente quer ouvir. E eu digo mais, aquilo que a gente quer sentir. Porque Exato. Quem vai comprar um tênis, o que a pessoa pensa primeiro? Nossa, que delícia, que macio. Aí tá o primeiro erro. Não, mas vai, Vanessa, você então, sabe assim, detonar mais o tênis do que eu. Lógico, a empresa, eu quero assim, na verdade, deixar esclarecido que eu não tô metendo pau em empresas, né? Não, a gente não vai citar nenhuma empresa também, mas a gente fala de uma forma geral, diante dos quadros que a gente recebe. A gente tem análises biomecânicas com tênis diferentes, o mesmo corredor, fazendo análise biomecânica com um tênis, depois fazendo com outro tênis e vendo a alteração biomecânica ocasionada por causa do calçado. E tem esse mesmo corredor correndo descalço na esteira. Então a gente vê descalço como corre, com uma marca de tênis, depois com outra marca de tênis, mudando drop, etc, tá? Então, é possível sim um calçado alterar o sistema biomecânico de um corredor, né? E se ele não tem um envelope de função, que é a estrutura músculo-esquelética apropriada para suportar aquela demanda de impacto ocasionado na corrida, não vai dar bom. E se ele não tem um envelope de função apropriado e aí ainda utiliza um mecanismo passivo, que é por fora, que seria o tênis, que ainda contribui para que essa alteração ocorra, aí pronto, daí é o pacote completo de alteração, né? Então, olha só, não é uma coisa que você está entendendo? Pega a sua planilha e vai correr sim, que é assim que faz. Quando a gente descobre que existe uma outra vertente de trabalho capaz de entender a estrutura de uma pessoa de acordo com o que a tecnologia está mostrando para a gente, isso é mais do que encantador. Isso é um tesouro na vida de um profissional, né? E que pode, na verdade, oferecer aquela situação do cãozinho, né? Do necessitado, da pessoa que está machucada, ou, né, do cãozinho que eu estou falando agora de uma forma figurativa, tá? Na verdade, de alguém que está precisando de ser acolhido. Alguém que está precisando ser acolhido, entendeu? Então, assim, pega aquela pessoa que quer correr, sabe? E procure, isso é para o profissional mesmo, tá? Esse tipo de informação. E procure o que há de melhor para oferecer. Eu entendo que todo profissional, ele procura, na verdade, fazer o melhor que ele possa fazer para aquilo, entendeu? Mas existe auxílio da tecnologia, existe caminhos a se percorrer, que a porta é bem estreita para adquirir esses tipos de conhecimento. Tem que estar muito afim de aprender, tá? Para poder dar o melhor mesmo, tem que estar muito afim de aprender, né? Tem que estar disposto à aprendizagem. Então, existe, profissional, caminho seguro para você poder aplicar a planilha que você acha adequada, mas conhecendo, não é nem o básico, é conhecendo o fundamental, é conhecendo quem te procura, né? Então, para eu conhecer quem me procura, eu preciso entender não só a maneira como a pessoa corre, mas o que está levando ela a ocasionar tanta demanda dela. Aí eu preciso ouvir essa pessoa, né? É muito mais a fundo. É quem está afim de fazer isso. Porque dá mais trabalho, né? É quem está afim. Então, é um por um. Senta aqui que eu quero ouvir a sua história. Eu quero conhecer você. Eu quero saber de você o que é que levou para você a chegar até mim. Né? Qual é a sua história? O que te levou a correr? Qual foi o seu aumento de volume? Quais foram os tênis que você usou? Entendeu? Aí, voltando no tênis, eu falo assim, eu quero que você fotografe todos os tênis para mim. E aí, o que eu faço? Eu pego a marca do tênis, o modelo do tênis, eu vou estudar um por um do que aquela pessoa usou durante todos esses anos ou todo o período que a pessoa correu.
você começou com esse? Começou. Ah, eu não lembro. Ah, então tá. Você não lembra qual tênis que você usou lá atrás? Tá, usei. Aí a pessoa lá vai lembrando e vai te falando, e você vai vendo a história para poder chegar até ali, até você. Aí você fala, olha, você usou um tênis aqui quando você começou a correr, você correu tal, você aumentou o volume tal, de acordo com a sua história, com esse tênis tal. Esse tênis, aí o que eu faço? Eu mostro as características do tênis para a pessoa. Eu faço ela entender o que ela usou. E quais são as características? Exato. Eu falei assim, e no seu, assim, na sua avaliação, o que um tênis não pode ter? Tipo, porque todo mundo que vai comprar tênis, todo mundo não digo, mas assim, a grande maioria dos corredores, vai comprar tênis, tem que ter isso, tem que ter. O que um tênis não pode ter? Do tipo, não compra esse, porque a probabilidade disso dar ruim é muito grande. O quê? Acho que, no meu entendimento, e de acordo com aquilo que a gente vê com estudos, de acordo com o calçado, a sola sobrar muito atrás do calcanhar. Aquele contorno, né? Que se ele olhar o tênis de cima, tem aquelas bordas, né? Isso, a sola sobrar demais para trás. Aquela puxadinha atrás. E sobrar demais, não só para trás, a parte do calcanhar tá aqui, né? A parte do calcanhar tá aqui. Então, o meu pé tá aqui, certo? O pé tá aqui, o calcanhar tá aqui. É o tênis que sobra muita sola aqui atrás. Tem uns que são até puxadinhos. Isso, parece um foguetinho, né? E que sobre muita sola também nas laterais do calcanhar, que o calcanhar é uma parte rígida, certo? Ele não é uma parte mole do pé. Você que é ortopedista entende muito mais disso, né? Então aqui a gente tem as partes moles dos dedos, as partes moles. Olha só, se o meu dedo da mão ele faz assim, o do pé também. Ele abre para os lados, ele aumenta o tamanho nas laterais, então os meus dedos dos pés, a hora que eu piso, ele também abre. Exato. Porque são as partes moles, né? E aqui é a parte dura, a parte rígida. Então, quando eu compro um tênis que sobra muita sola atrás e nas laterais, e se eu tenho, por exemplo, uma pisada de retropé, o que é isso? Se eu entro no solo a hora que eu corro, com o calcânio primeiro, com a parte do calcanhar primeiro, eu tenho uma área muito maior do que a do próprio calcânio, para eu poder simplesmente tentar me estabilizar nessa área maior do que o diâmetro do meu calcânio. Você entendeu? Então, se eu sou uma pronada, uma pisada pronada, se eu piso e tombo o meu pé para dentro, se eu tenho essa pisada pronada, eu tenho muito mais área para tombar. Se eu sou supinada, eu tenho muito mais área para tombar, né? Então, isso, na verdade, pode, não estou falando o que acontece, mas pode realçar a minha pronação e a minha supinação. Então, pode alterar a minha biomecânica do tornozelo. Quem prona, pode pronar mais. Quem supina, pode supinar mais. Fora que a hora que eu entro com o calcanhar, se eu tenho uma sola sobrando atrás, eu antecipo o meu contato de reação com o solo. O que vai entrar primeiro no solo é a sola, ao invés da área do meu calcânio primeiro. Então, se eu antecipo o meu contato de reação com o solo, porque existe uma superfície que entra primeiro no solo antes do meu calcanhar, isso faz com que essa superfície entre primeiro, existe uma reação do seu tornozelo em fazer a dorsiflexão antecipada, né? Porque quando se eu entro no solo assim, né, com o calcanhar, isso aqui é uma dorsiflexão do tornozelo. Então, existe uma área aqui atrás entrando antes. Então, se ela entra antes, o meu tornozelo faz isso antes do meu calcânio, depois entra o meu calcânio e depois vai o pé. O que acontece com essa antecipação do solo? E essa antecipação faz com que eu faça uma dorsiflexão antecipada, gerando uma tensão exacerbada no meu tibial anterior, na minha canela. Aí vem a canelite. Canelite. Isso. Chove de canelite. Eu usando um tênis
que a mídia fala para mim para usar, que amortece mais o meu impacto, que absorve mais o meu impacto, que me impulsiona mais para frente, tudo aquilo que eu quero ouvir. Eu quero melhorar meu pace de carbono. eu quero melhorar meu pace, eu quero melhorar minha velocidade. Isso vai me ajudar, isso vai me ajudar a me impulsionar mais, a correr melhor, entendeu? E de repente não é isso que acontece. E o pior que eu acho nessas situações, que a pessoa ela nunca vai achar que é o tênis, porque o meu tênis é o tal da placa de carbono, é o tênis caro que eu paguei 3 mil reais. A pessoa, o tênis. corredor, ele constrói uma paixão pelo tênis, né? Sim. É construído uma paixão pelo tênis, porque ele tá com um tênis que todo mundo usa. Ele tá com um tênis que a mídia fala bom, as pessoas ela tem uma necessidade de pertencer a uma equipe, né? De se sentir validado ali, olha, eu tô usando a mesma coisa que você, tararau, tararau, entendeu? E de repente essa informação não chega até ela, né? Muitas vezes ela vê um instrutor dela usando aquele tênis, né? Então, cabe ao instrutor buscar realmente conhecimento. Não tô falando, pelo amor de Deus, que eu sou, sabe, que eu fui buscar uma vertente diferenciada, entendeu? Mas existe um esforço para se chegar lá. Estudo, né? Não, isso a gente vê claramente nas avaliações, né? Eu falo isso todos os dias. Os tênis muito ajudam o que não atrapalha. Você tem que pegar um tênis que não te atrapalhe, porque tecnicamente você teria que correr descalço, só que é inviável, porque a gente não foi educado para andar descalço. Então o tênis que tiver menos firula, o mais baratex, de preferência. Não, nem vou falar isso, senão... Mas assim, o tênis mais baratex não é o de 3 mil. Não é. E aí a gente volta o quê? No começo da nossa conversa, sabe? Tudo que é demais é bom, de menos. Existe uma linha mediana, né? Até pro tênis. Até pro tênis. Não é o mais caro e não precisa ser mais baratinho. Mas vai mais pro mais baratinho, né? O mais baratinho tem muito... eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que fala sobre uma pesquisa que eu estava procurando no tênis de R$150. Gente, acho que foi não sei se foi no começo desse ano, no finalzinho do ano passado. Eu falei assim, eu vou achar um tênis de R$150. Eu vou achar um tênis de R$150. Eu achei, usei, e já usei também, já acabou, entendeu? Mas existe, na verdade, como você procurar um tênis que não seja caro. Não são esses, na verdade. Não são esses. Até porque tem uma coisa assim que eu sempre falo para os meus pacientes, falo assim nas redes sociais. Daí fala, mas a indústria do tênis ela apresenta pesquisas. Sim, ela apresenta pesquisas em laboratório. Os materiais são testados em laboratório. Assim como você testa um remédio que se chama in vitro, você testa dentro do vidrinho. E aí o amortecimento do tênis é maravilhoso. Ele deforma e ele volta. Só que assim como o remédio, quando você coloca na pessoa, ela vai se adaptar às características daquela pessoa. E é aí que começam os problemas. Assim como o remédio tem um efeito colateral, o tênis tem um efeito colateral também. Exatamente. É esse o ponto. É a integração. Ser humano e tecnologia, ser humano e tênis, ser humano e medicação. É ali que a coisa pode dar errado. Exato. As empresas não mostram, por exemplo, um tênis desse, uma análise em terceira dimensão com o tênis. O que ele provoca, entendeu? Seria interessante mostrar o que provoca, né? Mas não. Aí ninguém ia comprar. Entendeu? Então, voltando no tênis, até mesmo para a gente fechar sobre o tênis, eu acho que o principal é saber sobre as características do tênis, tá? Existe peso do tênis, né? Se é muito pesado, não é? Existe estudos falando sobre peso do tênis. Drop do tênis, que é a altura do solado atrás com relação à parte da frente, né? Então, existe a altura da drop que não seja assim, que não, na verdade, que não provoque tanta alteração biomecânica para o corredor, né? Peso, drop, enfim, a sola que sobra atrás, que sobra nas laterais ali do calcanhar, né? Então, é a gente estudar para adquirir. Até você tem um programa, assim, super bem elaborado por você que fala sobre o tênis. Eu falo, né? Sobre as características do tênis então, e assim, tal. E você explica todo um passo a passo para a pessoa adquirir um tênis. É igual assim, pega na mão da tia Lelê e vem para você poder comprar. Quando você estiver lá na loja, você vai abrir isso aqui e você vai escolher de acordo com isso aqui que a gente está tentando te instruir, né?
Você chega na loja, assim, vamos dizer, o bombardeio da mídia com relação a isso é muito forte. Então, muito assim, forte. na verdade, a gente está disposto a acolher a história da pessoa, né? A entender a história da pessoa. E isso é individual, né? Então, a gente está à disposição para isso. Tá bom? Eu acho que a melhor coisa para fechar esse assunto do tênis é não ficar com a mente muito no tênis, é ficar com a mente em você. Isso. Né? Você ficar com a mente em você. Você, na verdade, se você compra um tênis caro, um tênis, vamos lá, que o marketing esteja mais em alta, você vai e faz uma avaliação biomecânica para você se conhecer. Continua com o tênis que você tá antes de você comprar qualquer outra coisa, entendeu? Antes de adquirir, vai se conhecer. Vai ver o que está acontecendo, como é que você corre, como é que é o seu sistema de absorção de impacto. Antes de achar que um tênis vai resolver a sua absorção de impacto, quem vai resolver a sua absorção de impacto é você mesmo, conhecendo como as suas articulações se comportam durante a corrida. Entendeu? Você tem um sistema articular poderosíssimo para absorver impacto. Uma engenharia, assim, de altíssimo nível. Altíssimo Gente, nível. O corpo, né? ele é uma engenharia que não se conseguiu reproduzir ainda, jamais se conseguirá, assim, jamais é muito tempo. É muito pouco provável que se conseguirá fazer um tênis, por exemplo, que tenha toda uma engenharia do pé. Gente, aquilo é sensacional. É maravilhoso. Cada osso ali encaixando por cima do outro. Então, não estraga, o que eu falo para as pessoas, não estraga o que a natureza já te deu, aquela engenharia de altíssimo nível. Você vai botar um negócio... Exato. Né? Então, assim, estejam dispostos a conhecer a si mesmos. Né? Ah, mas isso aí é difícil, né, Vanessa? Porque conhecer a si mesmo não é só conhecer como você corre, é conhecer a si mesmo. O que está te levando à corrida, o porquê dos excessos, do excesso do tênis, do excesso do treino, do excesso do excesso. E a gente aqui, na verdade, tá para a gente poder caminhar junto nesse processo até... até ter uma estrutura, na verdade, um conhecimento de si, ver o tanto que fazia, o que pode melhorar e como pode ser daqui para frente. Exato. É isso, né? A gente está junto nisso. Vanessa, para terminar, quero te falar sobre corrida, né? Que você, assim, o que você acha, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, eu não sei se as pessoas que mais te procuram, por exemplo, quero fazer uma maratona, assim, mas assim, o que você acha da maratona? O que é a maratona? Porque assim, na minha visão, e eu quero saber a sua visão, na minha visão ela passa do ponto não que eu não tô falando para as pessoas não correrem, tá, gente, não é isso. Mas é que a maratona, para quem não sabe, são 42 quilômetros, 195 metros, que é a corrida dos sonhos ali, né, de grande parte dos corredores. Para mim, ela é uma corrida que tem que ser muito bem olhada, muito bem cuidada, porque ela passa do ponto que um corpo ficaria saudavelmente se movimentando, que é lá a partir passa de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, enfim. O que você acha da maratona? O que você pode falar para os corredores com relação a isso, assim? Eu vou pegar a sua pergunta e vou responder com a frase de Emil Zatopek. Já sei até o que você vai falar. Se você quiser correr, corra uma milha. Mas se você quer experimentar uma outra vida, corra uma maratona. Né? A maratona, ela bem treinada, na verdade, não é uma coisa que você... Assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o corredor que assim, de meia maratona, que já está no meio do caminho, vamos dizer assim, e tem essa vontade de chegar lá, nos 42, eu acho que vale a pena fazer a experiência, passar pela experiência de uma maratona, né? Não que aquilo tem que ser sempre, né? Mas fazer um treinamento adequado, seguro, conhecendo um treinamento com uma equipe multidisciplinar, médico, treinador físico, fisioterapeuta, envolvendo aquele corredor, tem tudo para dar certo e que a experiência seja positiva, né?
porque realmente, se chegar lá, é experimentar uma nova vida, né? O processo de treinamento para uma maratona requer um cuidado em todos os aspectos, né? Então, requer um planejamento seguro, requer uma distribuição boa do seu tempo, né? Do trabalho, do que comer, do que fazer, como treinar, né? Família. Então, assim, não adianta ser o louco da corrida. Ser o louco da corrida já mostra a falta que tem naquele outro lugar, né? Que cada um sabe qual é, né? Mas experimentar uma maratona de forma segura, se chegar lá e fazer toda essa periodização do treinamento com uma equipe multidisciplinar, eu acho que vale a pena fazer essa experiência, né? Eu acho que é muito legal e eu acrescentaria assim, precisa de muito cuidado, porque ele passa do ponto do exercitar saudável, entre muitas aspas, esse exercitar saudável, e também um trabalho mental, porque é real que você vai se sentir fraquejando durante a corrida, né? A gente já correu maratona, a gente sabe, chega um ponto que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Essa experiência, ela é para a vida, né? Então, assim, a minha experiência de correr maratona, ela me trouxe, e traz até hoje, uma disciplina em várias outras áreas da minha vida também. E uma paciência, né? E uma paciência, assim, você tem um olhar trabalhado para várias outras coisas, para várias dimensões da sua vida. Então, vale a pena, né? Se chegar lá e assim, tudo vai depender de como chegar. Eu acho que não vale a pena fazer as coisas da cabeça. A qualquer custo, né? A qualquer custo, entendeu? E outra, não se sacrificando, né? A palavra sacrifício, talvez não precisa entrar nesse processo, né? Mas o trabalhar a dificuldade, sim. Né? Estar disposto a conhecer como trabalhar as dificuldades. Eu acho que sim. Vanessa, quero agradecer. Eu adorei o nosso papo. Obrigada. Nossa, muitas histórias, muitas. Sim. Quero agradecer demais você ter aceito o convite. Espero que você tenha gostado da experiência. Tá? Obrigada. Eu adorei, né? É sempre muito bom a gente conversar. A gente sempre tem uma alegria mútua, né? Nós duas aqui. A gente divide muitas ideias, né? A gente divide muitas ideias e temos, na verdade, muito disso em comum, né? Essa alegria. Antes de eu vir pra cá, até meu namorado falou assim, nossa, divirta-se. Porque a gente sempre se diverte, né? Mesmo nos perrengues, né, Vanessa? Tá bom? Então, muito obrigada por compartilhar esse momento tão alegre, tão feliz aqui com você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.